Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Guardiões da Galáxia 3, que encerra a trilogia do James Gunn e que a gente já teve oportunidade de conferir. Então fica ligado no vídeo e vê o que a gente achou. Diferente dos outros dois filmes da franquia, esse novo começa de um jeito bem mais melancólico, sem aquelas cenas de ação ou aquelas cenas de comédia com as quais a gente está acostumado. E a cena de abertura mostra os nossos heróis em lugar nenhum, que é a cabeça de um celestial que eles habitam, né? E a gente vê todos eles completamente apáticos por muitas coisas que aconteceram, incluindo o fato da Gamora, que é interpretada pela Zoe Saldanha, não ser mais uma Guardiã da Galáxia, porque ela não se lembra do que aconteceu nos últimos 5 anos, principalmente depois de toda aquela história com Thanos, do estalo e dela morrer, né, no caso, e outra versão dela voltar e não ter memória de nada. Então a gente começa já com o Rocket, que é interpretado pelo Bradley Cooper, cantando a música Creep, que é uma música bem conhecida da banda Radiohead, e completamente apático, sem ligar muito para muitas coisas. A gente vê o Peter Quill, ou o Senhor das Estrelas, que é interpretado pelo Chris Pratt, se embebedando totalmente, e todos os outros eles parecem não estar muito com ânimo de fazer as coisas e sem muito prospecto do que vem a seguir. E também, já nessa cena, a gente vê que a Nebulosa, interpretada pela Karen Gillan, vai ter um grande destaque, porque ela serve como uma mãezona, a que tenta segurar o grupo junto. E essa é a sequência de abertura. Então a gente está lidando com uma atmosfera bem melancólica, até que, de repente, o lugar onde eles estão é atacado de surpresa pelo Adam Warlock, que foi introduzido nesse filme, que é interpretado pelo Will Poulter. O Adam Warlock, para quem não sabe, é filho da Aisha, que é interpretada pela Elizabeth Debicki, que já apareceu nos outros filmes, que, por sua vez, é líder dos Soberanos, aquela raça de criaturas douradas que serve como uma das antagonistas dos Guardiões. E ele ataca lugar nenhum e ele deixa o Rocket à beira da morte. E eles descobrem que o Rocket tem um dispositivo dentro do corpo dele que impede as pessoas de acessarem, de usarem os kits médicos para poder fazer ele viver. E a partir daí que a gente começa a ter vários flashbacks que contam a história do Rocket. É uma história muito dramática e muito triste e muito trágica, que tenho certeza que vai emocionar bastante gente. E esses flashbacks, eles servem como uma espécie de reflexo, uma espécie de paralelo com o que está acontecendo na cronologia atual do filme. Eu dei um pouquinho de spoiler, porque esse spoiler é um pouco muito necessário para poder entender a narrativa do filme, para poder entender o que vai acontecer depois. E porque logo depois que isso acontece com o Rocket, eles partem uma missão para tentar salvar, para poder tentar encontrar uma espécie de número de código para poder liberar esse dispositivo que está dentro do Rocket e para poder salvar ele. Então depois disso eles partem numa aventura, e como a gente já pode imaginar, conhecendo os filmes do James Gunn, que também dirigiu, para aqueles que não lembram, o Esquadrão Suicida, o mais recente, que se tornou um sucesso de crítica. Então a gente sabe que, conhecendo James Gunn, a gente sabe que a aventura vai ser muito vibrante, muito cheia de cores, de cenas de luta fantásticas. Tem uma cena, inclusive, na metade do terceiro ato, que é absolutamente fantástica, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E cheio de cores, cheio de raças diferentes, cheias de coreografias incríveis. Então a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. E funciona em boa parte do filme. Não tem muita coisa nova assim pra ver visualmente ou até coreograficamente, mas funciona, porque o James Gunn sabe que ele precisa manter uma identidade parecida com os outros dois filmes, ainda que ele amadureça alguns aspectos, principalmente o arco dos personagens. A gente acha a qualquer momento que um deles vai morrer, porque é a despedida deles e é o encerramento da trilogia. Então a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer. E sobre isso eu não vou falar, então assistam o filme e depois vocês vão entender o que eu tô falando. E quando eles partem nessa missão,
eles cruzam um caminho com várias outras pessoas e vários obstáculos, incluindo o antagonista principal, que é o Alto Evolucionário, interpretado pelo Chikwood Iwuji. O Alto Evolucionário, ele tem uma visão muito deturpada do que significa a palavra perfeição, e ele quer atingir essa perfeição ao criar uma raça perfeita. Parece redundante falar isso, mas é exatamente isso que acontece no filme. E uma das cobaias dele foi o Rocket. E é por isso que tá tudo conectado, por isso que as cenas dos flashbacks são muito importantes. E fazendo um breve adendo, elas não cansam. Muito pelo contrário, elas ajudam a gente a entender bastante coisa desse microcosmos. Então eles estão indo em busca do Alto Evolucionário para tentar impedir ele de fazer as coisas, impedir ele de dizimar populações e até mundos que ele não considera perfeitos. Então é basicamente isso que acontece. E acho que essa é uma estrutura legal para poder falar para vocês, sem contar muitas das reviravoltas que acontecem no filme. E como a gente já pode imaginar, o principal ponto do filme, o principal ápice do filme, quer dizer, é o elenco. A gente tem os atores que eu já mencionei, que são incríveis em cena, a química deles continua absurda, principalmente agora, né, que a gente tem o retorno da Gamora, que numa configuração totalmente diferente. Mas quem rouba os holofotes são Nebulosa, que se tornou uma grande favorita dos fãs desde sempre. E a gente também tem Amantes, interpretada pela Pom Klementieff, que tem um papel significativo no filme, já tem há muito tempo. E agora tem mais ainda. E o Drax, interpretado pelo Dave Bautista, que também não preciso falar nada, né? É claro que o Groot também chama a nossa atenção, que é interpretado pelo Van Diesel. Mas são esses três, é esse trio que fica no centro dos holofotes mesmo e que ajuda a gente a se guiar pelas 2h30 de tela. E além disso, eu já falei da parte estética, que é incrível. O principal problema, com certeza, deve ser o jeito como trataram o Adam Warlock no filme. Porque eu sei que ele é muito importante nos quadrinhos, mas no filme ele não fede nem cheira, por falta de outra expressão que resume o que eu quero falar. Ele não fede nem cheira e acaba ficando fragmentado. Parece que se você tira ele da narrativa, as coisas iam acontecer do mesmo jeito. E além disso, tem algumas... ele tenta funcionar como uma espécie de escape cômico também, que não funciona, que parecem piadinhas datadas, assim. E esse também é um problema do roteiro. Ele dá umas desengonçadas aqui e ali, mas no geral ele funciona muito bem, com exceção do Adam Warlock. E não tem muito nem o que o Will Poulter fazer, porque não tem com que ele trabalhar. Ele é simplesmente jogado e... ok, vamos seguir a partir daí. Mas, voltando em tudo que eu já falei, o filme é muito divertido e ele traz uma carga dramática muito boa, que se equilibra muito bem com a parte cômica e com a ação, óbvio, né? Não poderia faltar ação. Então, no geral, é um filme muito, muito bom e um encerramento bem sólido para essa trilogia, que vai deixar saudades. Então, quando a gente vai chegando nos créditos finais, a gente sente aquele gostinho agridoce de, meu Deus, quando será que a gente vai ver esse personagem de novo? Vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês puderem assistir o filme. Mas, sim, no geral é o que eu tenho pra falar. Vão assistir, é muito divertido. E venham depois comentar o que vocês acharam do filme. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo e a gente se vê na próxima.